nós acabamos de fazer menção na noite de hoje é uma passagem conhecida e muito linda e até mesmo muito pregada na igreja do século XXI. Segundo alguns historiadores, o evangelista Lucas se converte quando o apóstolo Paulo estava pregando, e a Bíblia diz que logo após o novo discurso, o período demorado no seu discurso, a Bíblia diz que um jovem, o nome de Eutico, ele vai cair da janela e vai morrer. Então a Bíblia diz que Paulo vai orar e aquele moço vai ressuscitar. Então os eruditos, os estudiosos acreditam que Lucas ele se converte naquele momento, passando então a ser testemunha ocular do apóstolo. É bem verdade que quando Paulo está escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que todos abandonaram ele, ficando apenas ao seu lado o doutor Lucas. Lucas ele então vai se tornar amigo íntimo de Paulo, e alguns acreditam que ele vai aprender muitas coisas com Paulo. Sabemos nós que o evangelista ele escreveu pelo menos 2 livros. O primeiro livro é o seu Evangelho, o segundo é o livro de Atos dos Apóstolos. O propósito de Lucas ao escrever o livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, é mostrar para mim e para você na igreja do Senhor o qual é a importância de recebermos a presença do Espírito Santo de Deus. É bem verdade que Lucas apresenta o Espírito Santo do Senhor como a providência de Deus para a igreja, porque é Ele que nos fornece as armas espirituais para que possamos batalhar no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai vir dizendo: no demais, irmãos meus, revestimos o Senhor e na força do seu poder. É bem verdade que quando Jesus Cristo ressuscita e permanece cerca de 40 dias com seus discípulos, a Bíblia diz que antes dele subir aos céus, ele vai olhar para os seus discípulos e vai dar uma ordem. Ele vai mandar que os seus discípulos permaneçam em Jerusalém, até que no alto eles fossem revestidos de poder. Existem no grego pelo menos 4 vertentes para a palavra poder. A primeira vertente é exousia, a segunda vertente é kratos, a terceira é dunamis e a quarta vertente é churos. Quando Jesus Cristo fala para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, para que eles viessem receber poder do alto, a palavra poder ali é dunamis, que traduzido quer dizer poder real ou poder em ação. Esse poder serviria para que nós pudéssemos, aleluias, batalhar no mundo espiritual. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas a nossa luta ela é espiritual, e só vence essa luta quem é espiritual. Então nós iremos entender que é necessário que o crente receba poder para que ele venha fazer a obra do Senhor, para que ele venha evangelizar. Nós entendemos que crente que não tem poder é crente que tem medo de entrar em becos e varar e expulsar demônio. Crente que não tem poder é crente que tem medo de entrar em favela para pregar a palavra do Senhor. Crente que não tem poder é crente que se preocupa em ficar falando mal da vida de A, da vida de B, da vida de C, mas não se preocupe em orar, não se preocupe, aleluia, em jejuar, não se preocupe em buscar a Deus. Crente que não tem poder é crente que vem para a igreja, mas não sente a presença do Senhor, não sabe o que é glorificar o nome do Senhor. Para ele é simplesmente mais um culto, é simplesmente mais uma reunião, mais uma assembleia, é simplesmente, aleluias, mais algumas horas que ele vem para a igreja, simplesmente, aleluias, para olhar para a vida dos irmãos que está dirigindo o culto. Mas crente que tem poder diferente, ele já se arruma em casa adorando, já passa perfume no corpo glorificando, já vem penteando o cabelo dizendo: Deus, eu vou para a igreja te adorar, eu vou para aquele lugar para exaltar o seu nome. O culto vai ser diferente. Glória a Deus. Crente que tem poder de Deus na sua vida é crente que entende que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. É crente que vive a sua vida, que vive o dia de hoje como se fosse o último. É
crente que anda em vigilância, é crente que anda, aleluia, em santidade, porque nós estamos vivendo em uma época, em uma geração corrompida, que se esqueceram que o apóstolo Paulo diz que vai ser um momento, vai ser um abrir e fechar de olhos, o dia e a hora ninguém sabe, mas uma coisa eu sei, tenho certeza, a qualquer momento a trombeta vai tocar, e somente quem estiver acordado, com a sua lamparina acesa, que vai poder se encontrar com o noivo, porque Jesus vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia! Vem aqui, Senhor. Eu não vim aqui profetizar carro para ninguém. Eu não vim profetizar casa porque não sou imobiliário, e muito menos a chave porque não sou chaveiro. Eu vim aqui pregar Jesus e dizer para você: está na hora de despertar, está na hora de acordar, está na hora de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Aleluia! Glória! O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, ele está enquadrado em uma tríplice de quadro conhecido como Evangelhos Sinóticos. E essa tríplice de quadro é conhecida pelo Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. São conhecidos como Evangelhos Sinóticos pelo fato de os três conterem o mesmo conteúdo acerca do ministério terreno de Jesus Cristo, só que de pontos de vista diferentes. Enquanto Mateus se preocupa em apresentar Jesus como rei, Marcos se preocupa em apresentar Cristo como servo, Lucas se preocupa em apresentar Cristo como homem, e João se preocupa em apresentar Cristo como Deus. Assim como Ezequiel, João, quando estava na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele teve a mesma visão de Ezequiel. Que visão era essa, irmão Jairo? Era um ser com 4 rostos distintos: o rosto de um leão, o rosto de um boi, o rosto de um homem e o rosto de uma águia. Então nós iremos entender que esses 4 rostos, eles estão ligados aos 4 evangelhos de Cristo. O rosto de leão fala do evangelho de Mateus. Mateus se preocupa em apresentar Cristo como rei dos judeus. Ele se preocupa em apresentar as profecias do Antigo Testamento para provar para Israel que verdadeiramente Jesus era o Messias que eles esperavam. Já Marcos se preocupa em apresentar Cristo como servo, e é por isso que nós iremos ver a figura de um boi, porque o boi é um animal que, aleluia, foi feito para servir. Já Lucas se preocupa em apresentar Cristo como homem, aquele que nasceu de uma mulher. Então no capítulo 1 você vai ver a narrativa, aleluia, bem detalhada acerca do nascimento de Jesus Cristo. Já João, ele se preocupa em apresentar Cristo como Deus, e para isso ele vai apresentar cerca de 7 sermões, 7 milagres e 7 declarações de Cristo, ele declarando que era. Então nós iremos entender que no capítulo de número 7 do Evangelho de Lucas, ele vai vir narrando a história de uma mulher que estava passando por uma situação difícil. A Bíblia diz que ela está a caminho do cemitério para enterrar o seu único filho. Então nós iremos compreender que essa mulher estava passando por aquele caminho a segunda vez. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela era viúva. Se ela era viúva, ela já tinha passado uma vez para enterrar o seu esposo. Agora está passando pelo mesmo caminho, pela segunda vez, para enterrar o seu único filho. Você sabe muito mais do que eu, que quando, aleluia, uma esposa perdia o marido, a responsabilidade passava do pai para o primogênito, o filho homem, o primeiro filho homem do casal. A lei de Moisés dizia em Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 5, que todas as vezes que o homem morresse e não tivesse dado filho à sua esposa tinha que se casar com um parente, aleluia, conhecido como cunhado. Essa lei era conhecida como a lei do levirato. Se o cunhado não quisesse se casar com a viúva, ela tinha direito de se casar com um parente mais próximo conhecido como um parente remidor. Foi o que aconteceu na vida de Ruth. A Bíblia diz que logo após o seu esposo, o seu cunhado, o seu sogro morrer, ela decide voltar para a terra de Belém de Judá.
aonde ela vai conhecer a Boaz, o parente mais próximo, irá se casar com ele. A situação era constrangedora, por quê? Porque se a mulher perdesse o esposo, não tivesse filho e não tivesse parente remidor por perto, essa mulher só tinha duas opções para sobreviver. A primeira opção era se prostituindo e a segunda opção era pedindo esmola. Então a situação era difícil, mas a Bíblia vai vir dizendo que quando aquela mulher está prestes a sair, ela estava na porta da cidade. A Bíblia diz que Jesus vai chegar na cidade. Aleluia. E agora eu vou começar a passar para você o que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que ela estava na porta da cidade. Ela estava na onde? Na porta da cidade. Ela estava na onde? Na porta da cidade. Ela não tinha saído da cidade. Ela estava a caminho do cemitério para enterrar o seu filho que estava morto. Está todo mundo chorando. A mulher está desesperada. Existem pelo menos aqui dois motivos sérios para aquela mulher enterrar o seu filho. O primeiro motivo é que a lei de Moisés dizia que judeu não poderia ter contato com o morto. Se tocasse com o morto, era considerado impuro. Tanto é que o cemitério ficava fora do arraial, fora da cidade. O segundo motivo é que eu descobri que Naim era uma cidade pequena e o sol brilhava muito forte em Naim. E você sabe muito mais do que eu que tanto o corpo de um ser humano como o corpo de um animal morto, quando fica muito tempo exposto ao sol, ele se decompõe mais rápido e o cheiro da podrificação da carne começa a exalar e não tem quem fique por perto. Malaquias diz que nasceria o sol da justiça e sobre as suas asas ele traria salvação. Em outra versão ele estava se referindo ao Messias. As asas falam das vestes. Sabe o que isso quer dizer? Sabe por que no século 21, ano de 2015, tem muita gente morta dentro da igreja? Porque o sol da justiça já não está mais brilhando nos cultos atuais. Porque a igreja que deixa o sol da justiça brilhar, morto não fica dentro. Igreja que deixa Jesus brilhar dentro dela, morto não fica dentro. E se tem alguém morto, cheio do pecado, começa a exalar rápido. Se está em fornicação, Deus levanta profeta. Se está em adultério, Deus levanta profeta. Se está na mentira, Deus levanta, Deus revela. Por quê? Porque a igreja que tem o sol da justiça brilhando dentro dela, morto não pode ficar dentro. Mas evangelho, a igreja estava lotada, estava cheia. De repente começou a sair um, começou a sair dois. É porque o sol da justiça está brilhando. E aonde tem o sol brilhando, glória a Deus, permanece dentro. É por isso que chegamos em alguns cultos, em algumas vigílias, vemos pastores, vemos cantores na mentira, que só querem extorquir a noiva, vivem no adultério, vivem na fornicação, uma vida toda desconcentrada, pega o microfone, quer ver a igreja pular, sapatear, quer rodopiar, mas sai da igreja, fala palavrão, vive uma vida mentirosa. Sabe por quê? Porque nesses cultos Jesus não está mais aparecendo. Mas eu glorifico a Deus, por quê? Porque a igreja que tem Jesus é diferente. glória a Deus, Glória a Deus. É diferente. A Bíblia diz que o nome dele estava chorando. Ela estava chorando porque o seu filho estava morto. Sabe o que eu aprendo com isso? Gente morta dentro da igreja só sabe fazer os outros chorar. Já percebeu isso? Obreiro morto só sabe fazer o pastor chorar. Membro do grupo morto só sabe fazer o líder chorar. Membro de igreja morto só sabe fazer os irmãos chorar, porque está morto espiritualmente.
Ele não vem para a igreja adorar, ele vem ver se o salmo da irmã é novo. Não vem para a igreja para dar glória, vem ver se a roupa do irmão é bonita. Não vem para a igreja para exaltar, não. Ele vem para reparar, ele vem para bisbilhotar. Ele vem para a igreja como se fosse um encontro, para encontrar os amigos. Está morto espiritualmente, irmão. A morte carnal não preocupa tanto. Por quê? Porque quem vive uma vida reta diante de Deus, se morrer fisicamente, é um favor, está indo para o céu. Agora a morte espiritual, essa é perigosa. O que tem de vivo morto na igreja? O que tem de morto vivo na igreja? Tá perdendo as contas. Aí eu te pergunto nessa noite: quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não fala em mistério? O apóstolo Paulo disse que o falar em línguas é edificação própria. A profecia edifica a igreja, mas o dom de línguas edifica nós mesmos. Quanto tempo faz que você não fala em mistério com o seu Deus? Quanto tempo faz que você não vem para o culto para entregar uma adoração sincera a Ele? Deus está sentindo falta de crente aqui nessa noite. Deus está sentindo falta de uma adoração sincera de pessoas aqui nessa noite. Sabe qual é o problema, meu filho? É que o carnê das Casas Bahia está te preocupando mais. Sabe qual é o problema? É que o boleto do seu carro está te preocupando mais. Mas quando você aprender a deixar suas dívidas lá fora, deixar os seus problemas lá fora, e chegar na igreja para falar: Senhor, eu vou te adorar, eu vou te exaltar, eu vou te glorificar, eu vou entregar minha adoração. Eu quero dizer para você que Deus, ele vai mudar a sua história, que Deus vai mudar a sua vida. Aleluia, assim, que o milagre vai acontecer. Preste atenção aqui. Quando Jesus tem um encontro com aquela mulher, a Bíblia diz que ele vai olhar para ela e vai sentir íntima compaixão por ela. Ele vai sentir o quê? Compaixão. Ele vai sentir o quê? Compaixão. A palavra íntima compaixão, o termo íntima compaixão no original, quer dizer sentir a mesma dor, sentir o mesmo sofrimento, sentir a mesma angústia. Quem sabe nessa noite, eu, Jairo, não consigo entender o seu sofrimento. Quem sabe o teu esposo não consegue entender a sua dor. Quem sabe os obreiros não conseguem entender a sua angústia. Mas Jesus Cristo Nazareno está sentindo a mesma dor que você sente. Eu estou me sentindo só, ele também ficou sozinho. Eu estou me sentindo traído, ele também foi traído. Estou me sentindo angustiado, ele também se sentiu angustiado. Mas ele decidiu ir até a cruz do Calvário, derramar o seu sangue puro para morrer por mim e por você, para que hoje, no dia de hoje, você tivesse o privilégio e a capacidade de dar pelo menos uma glória para Ele, de dar pelo menos uma aleluia para Ele e dizer: Deus, eu te agradeço, porque por causa do Senhor hoje eu estou vivo. Aleluia. Aí Jesus olha para aquela mulher. Eu estou sentindo a presença dele. Aleluia. Jesus olha para aquela mulher e ele só fala isso: não chores. Irmão, o que aquela mulher tinha ouvido o dia inteiro foi essa frase: não chores. Foi o que ela mais ouviu desde quando seu filho morreu: não chores, não ficas. Só que o meu não chores é diferente do não chores de Jesus. Porque eu posso olhar para o pastor numa situação difícil e falar: pastor, não chora não. Mas a única coisa que eu posso fazer é orar pela vida dele. Agora, quando Jesus fala não chora, é diferente. Por quê? Porque ele tem a solução do problema. Aleluia. Quando ele falou não chore, ele estava dizendo: o milagre vai acontecer. O oposto de chorar é
oposto de chorar é o que, irmãos? Sorrir. Se Jesus falou não chores, em outras palavras ele estava dizendo sorria. Mas ele já tinha ressuscitado o morto, sim ou não? Não. Aí é que está o segredo. Sorrir depois que o defunto levanta é fácil. Eu quero ver sorrir com o defunto deitado. Você não entendeu? Se eu tivesse entendido, tinha dado glória. Dar glória a Deus depois que Deus ressuscita o morto é fácil, irmão. Eu quero ver você adorar quando o morto ainda está deitado. Adorar a Deus depois que Deus abre a porta é muito fácil. Eu quero ver adorar a Deus com a porta fechada. Adorar a Deus em churrascaria, comer picanha é fácil. Eu quero ver adorar a Deus quando está sem mistura em casa, passando dificuldade. Adorar a Deus quando tem cartão de crédito para comprar roupa boa é fácil. Eu quero ver adorar a Deus quando tem dinheiro para ir no bazar comprar uma roupa nova. Aí eu quero ser meu verdadeiro adorador. Aí eu quero ver, aleluia, ser um verdadeiro crente. Levantar a mão para o céu e dizer: Deus, eu vou te adorar nessa noite, eu vou te glorificar. Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença dele. Você está esperando Deus fazer algo para o milagre acontecer? Deus está esperando você adorar para ele fazer alguma coisa. Deus está esperando você glorificar. O segredo é adorar depois do milagre. O segredo é mesmo na prova, mesmo no vale, levantar a mão para o céu e dizer: Deus, eu vou adorar, eu vou glorificar. Glória a Deus. Estou confundindo a adoração, estou confundindo. A primeira coisa que eu tenho que ter para agradar a Deus é o quê? É o quê, irmão? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé, irmão Jair? Fala para mim o que é fé. Fé é olhar a porta fechada. Mas eu já adoro dar glória a Deus, meu Deus, a porta está aberta. Fé é eu estar dando a minha GP agora, mas já adorar ele dizendo: eu creio que Deus vai preparar um carro. Fé é estar desempregado, passando luta, passando prova, aluguel para vir vencendo, mas ir para a igreja com um sorriso de ponta a ponta, dizendo: Deus, eu estou no vale, eu estou na prova, mas eu creio que o milagre já aconteceu e a providência vai chegar. Está faltando fé na sua vida. Deus, ele quer se agradar de você, mas para isso acontecer primeiro tem que ter fé. Quando Moisés estava com o povo em frente ao mar vermelho, a Bíblia diz que Deus mandou ele fazer o quê? Pegar o cajado, levantar a mão e fender o mar. Estou certo ou errado? Deus, ele mandou ele fazer o quê? Levantar a mão. Porque levantar a mão depois que o mar se abre é fácil. Eu quero ver levantar a mão dizendo: Deus, eu creio que o milagre vai acontecer. Está na dificuldade, mas está dando glória. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Que é no momento da sua luta, no momento da sua prova, que ele vai se aproximar de você. Aleluia. Não chora. Não chora. É o que o meu Deus está dizendo para você nessa noite. Mas, irmão Jairo, Deus ainda não salvou meu marido. Deus ainda não salvou meu filho. Deus ainda não salvou minha filha. Mas será que você tem adorado a Deus de maneira séria? Deus está sentindo falta de adoradores, irmão. Sabe o que tem muito na igreja? Interesseiros. Sabe o que tem muito na igreja? Mindão. Mendigos de milagres. A realidade é essa. Só vem para a igreja para pedir milagre. Só vem para a igreja para pedir bênçãos. Só vem para a igreja para pedir: Deus faz, Deus eu quero, Deus realiza. E eu aprendi uma coisa: que culto não foi feito para receber. Culto foi feito para mais nada. Como assim, irmão Jair?
Eu venho para o culto não é para receber, eu venho para o culto para oferecer. Então é por isso que quando eu estou tomando banho, quando eu estou penteando o cabelo, eu já estou dizendo: Deus, recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração sincera. E sabe o que eu aprendi? Que Deus ele não ouve louvor. Deus é surdo? Não. Deus ele não ouve louvor. Deus ele cheira. Deus ele cheira. Quando alguém está cantando aqui na frente, Deus ele não inclina o ouvido para ouvir. Sabe o que Deus faz? Que o louvor é uma adoração. E se a adoração tiver um cheiro sincero, cheiro suave, Deus recebe. Só que quando Deus vai cheirar algumas pessoas, vou usar esse termo, quando Deus vai cheirar algumas pessoas no mundo, o cheiro da fofoca sofre primeiro. O cheiro da mentira sofre primeiro. O cheiro da inveja sofre primeiro. Aí não tem como Deus sentir o cheiro da adoração. Mas quando tem um crente fiel, um crente verdadeiro, um crente na prova, no vale, na dificuldade, quando Deus chega, Deus recebe a adoração. Sabe o que Deus faz? Se levanta do trono, com glória. Aleluia. E se tiver cadeia, irmão Jaime, Deus ele abala aquela cadeia, o terremoto acontece. E Deus faz um milagre acontecer. Porque quando Paulo e Silas estavam presos dentro de uma cadeia, a Bíblia diz que Paulo olhou para Silas e falou: rapaz, não tem mais nada para fazer aqui. Estou todo machucado, todo ferido. Sabe qual é o segredo? Que vamos cantar e orar a Deus. Machucados, irmão, feridos, envergonhados em praça pública. Mas o diabo não conseguiu atingir o espírito de adorador. Mesmo na luta, mesmo na prova, entregaram uma adoração verdadeira. E o terremoto aconteceu. E a ciência comprova por quê? Porque não existem placas tectônicas aonde eles estavam. Então o terremoto foi algo sobrenatural. Você não está entendendo? Uma adoração sincera faz o sobrenatural acontecer. Glória a Deus. É sério, irmão. É sério. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Ele ficou o quê? Alegre. Ele ficou o quê? Alegre. Aí eu não consigo entender por que tem gente triste Jesus. Eu não consigo entender. Porque tem gente que vem para a igreja, coloca a cabeça na parede e fica fazendo aquela cara de dó. Deus me dá. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos para onde? Para a casa de Deus. A alegria tomou conta do ser dele. Por quê? Porque na presença de Deus a Bíblia diz que até a tristeza ela se converte em alegria. Até a tristeza, irmão. Até a tristeza. O que me chama a atenção é que o cemitério ficava a cerca de 10 minutos da cidade. E naquela época o governo ganhava por corpos que enterravam. Quanto mais gente enterrava, mais dinheiro no bolso dele. Ele lucrava com a morte dos outros. E tem gente que é assim, está lucrando com a morte dos próximos. Está crescendo com a morte dos próximos. Foi dito aqui numa oração, na oração. Eu vi aqui numa oração me dizendo: Deus, ainda existem pessoas sinceras que não se preocupam em pisar no seu próximo, em crescer derrubando ninguém. Agora tem gente que é assim. Se Deus começar a levantar o Gabriel, eu tenho que derrubar o Gabriel, porque eu tenho que aparecer primeiro. Não, mas se Deus colocar o pastor lá, eu vou derrubar o pastor, porque eu tenho que aparecer primeiro. Irmão, não vem dar uma de coveiro aqui não. Você não precisa crescer em cima de ninguém. Você não precisa matar ninguém para você crescer. Deus vai te levantar no tempo certo, na hora certa.
chama a atenção é que para Jesus chegar em Naim, primeiro ele teve que passar pelo coveiro. Eu imagino assim, Jairo, eu imagino assim, coveiro, aqui da cova, ó, todo contente, até cantando. Só que aí ele olha para o lado e vê uma multidão passando. Aí ele vai parando de cavar, vai parando de cavar. Aí pergunta: o que está passando aí? Aí alguém grita assim: é Jesus, aleluia, o Nazareno. Ele também é conhecido como vida, aleluia. Ele também é chamado de ressurreição. Aí o coveiro fala: o quê? Ele é a ressurreição e também é a vida. Aí eu vejo alguém olhando no coveiro e dizendo assim: rapaz, pode fechar essa cova. Por quê? Porque esse corpo você não vai enterrar. O milagre vai acontecer, né? Eu vim ser profeta de Deus essa noite. E eu vim dizer para o coveiro chamado Satanás que esses corpos você não vai enterrar. Como assim, irmão Jairo? O Satanás não vai conseguir enterrar seu casamento. O diabo não vai conseguir enterrar, aleluia, as suas promessas. Não vai conseguir enterrar os planos de Deus na sua vida. Porque Jesus veio para essa cidade e um milagre vai acontecer. Quem acredita nisso? Levanta a mão para adorar. Jesus vai ressuscitar o crente. Morto não fala, morto não anda, morto não sente, morto não vê. Dá glória. Se morto não fala, morto não dá glória. Só quem está morto aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Morto não vê. Não tem gente que vem para a igreja e nunca vê nada. Tem 3 crentes na igreja e vai fechar. Tem 2 jovens na mocidade e vai acabar. Vem 3 irmãzinhas para sair e não vai acontecer nada. Agora o que tem visão, ele lembra que Jesus falou assim: olha, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou assim. Deus está à procura de quantidade, Deus está à procura de qualidade. Deus está dizendo: deixa o vento bater. Sabe por quê? Porque eu aprendi na palavra de Deus que quando o vento bate, o joio vai embora e só permanece o trigo. É por isso que Jesus disse: olha, a minha obra é como se fosse uma seara. Tem o trigo e tem o joio. Sabe por quê? Porque quando o ceifeiro ia separar o trigo do joio, ele pegava o trigo e o joio e lançava sobre o ar. Quando o vento batia, só o trigo permanecia e o joio ia embora. Deus está dizendo: sabe quem conhecer quem é quem? Deixa o vento bater na sua vida. Porque é quando o vento bate que você sabe quem é trigo e quem é joio. O trigo e o joio são semelhantes, irmão. O joio se veste como crente, anda como crente, prega como crente, sapateia como crente, mas é joio. E somente se vê bom que consegue distinguir quem é e quem não é. E para isso acontecer, tem que olhar bem de perto para saber quem é trigo e quem é joio. Aí o vento bate. É por isso que João disse que Jesus ia vir com uma pá para limpar a seara. João Batista disse isso. Ele pegava o trigo e joio, lançava sobre o vento. Olha o vento. Permanecia só o trigo. Mas irmão Jairo, o vento está batendo dentro da minha casa. É porque Deus quer mostrar para você quem é trigo e quem é joio. Mas irmão Jairo, o vento está batendo na igreja. É porque Deus quer mostrar para você, pastor, quem é trigo e quem é joio. Porque o obreiro não se conhece em congresso, em culto lotado.